Salve, gente. Boa noite. Estão por aí? Marlete, Débora, Emery, Dulce, Selma. Continuando aqui, então, nossa Bio na Rotina. Hoje eu vou fazer com vocês uma meditação ativa, com toque sutil e com liberação de tensão. E depois eu vou contar um pouco para vocês a história de Reich, do Gayarsa e de outros autores que influenciam bastante o nosso trabalho aqui, tá bom? Fiquem à vontade e vamos preparar um espaço no chão hoje para a gente fazer essa prática, tá bom? A gente vai precisar deitar de barriga para cima, então se vocês já estão preparadas aí, já vamos já para esse chãozinho, tá bom? Lembrando aqui que a gente continua ainda amanhã de manhã e meio-dia e que vocês até segunda-feira têm esse acesso total da plataforma. E a gente também preparou uma oferta especial que vocês já devem ter recebido. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. Tá bom, gente? Se quiserem abrir uma câmera para não me deixar aqui sozinho, eu agradeço. Eu vou pro chão. Tô indo lá. Deixa eu dar uma aqui. Então a gente vai primeiro chegar no chão. Então vocês que estão aí já vão preparando seu espacinho. E vai chegando num espaço confortável de chão, soltando o movimento, trazendo respiração, para a gente se preparar, começar. Dá uma esticada, pelos movimentos que o corpo pede. Respira um pouco mais, dando uma localizada aí nas suas tensões. A gente vai começar, eu vou mostrar para vocês os movimentos primeiro, depois a gente vai fazendo isso na ordem. Hoje a gente está aqui no Zoom para poder usar música também, então vou colocar umas músicas para ajudarem a gente no nosso ritmo aqui. A gente vai começar com um movimento simples assim, ó. Eu aqui deitado, os braços afastados, eu deixo as pernas cair para um lado, a cabeça cair para o outro. Então, primeiro a gente vai ficar nessa, eu vou pôr um som e a gente vai soltando isso. Tá vendo? No começo eu não consigo soltar tanto e de repente eu vou pegando mais, deixando as pernas caírem. E esse vai ser o primeiro movimento que a gente vai utilizar nessa meditação ativa. Depois a gente vai passar por um movimento que é a mão faz um toque de leves, de cima para baixo, ó, só ponteando o dedo. Inspiro, a mão está aqui em cima, exalo, a mão está aqui embaixo. Então, inspiro, tiro a mão, exalo, ponho a mão. Posso pegar a cabeça, posso pegar tudo. E aí, junto com esse movimento, eu vou pôr um movimento de quadril. Ó. Inspiro, giro o quadril para trás, exalo, quadril para cima, sem tirar do chão, sem fazer muito esforço. Esse vai ser então nosso segundo movimento, circular, bem gostoso. E daí a gente vai depois colocar planta do pé com planta do pé, vai aproximar os joelhos, vai achar aquele ponto de liberação. E aqui a gente vai chacoalhar um tempo, por fim a gente vai integrar, tá bom? Então se preparem aí, eu vou soltar o som e a gente vai para aquele primeiro movimento de soltar lado e lado, né? Uhum. Então, simbora, esse primeiro movimento vai soltando. Ah.
sentindo esse movimento. Percebe como é que ficou o corpo a partir desse primeiro movimento. E aí já se prepara então para a gente começar o próximo. Agora, aquele movimento de quadril junto com o toque sutil dos dedos, né?
Light no este também. E vai passar agora para o último movimento. Pode ser que você já esteja sentindo o chacoalho aparecendo, e aí você pode chacoalhar já com os pés no chão mesmo, não precisa fazer a borboletinha. Caso não esteja, a gente vai para a posição de borboleta, tá? Então, vou vai pro chão, chacoalha. Ah, borboletinha, acha aqui devagarzinho. Continua.
a gente então devagarzinho vai terminando esse chacoalhar. A gente vai deitar um pouco de barriga para baixo para a gente dar uma integrada agora. Fitting in your vibe and you'll be styling out too quickly. Man, it's just the way you do it when you move so swiftly. Vibing out to you and making me do you, man. Smoking out the way I feel emotion. Emotion, so good, it's so bad, it's so bad, it's so new. I'm wishing at the end of June. Clouds in my shroud, in my vision go clearly. Can't see ahead if I'm fine when I leave me. What is the saying when you should let go? What is so impossible? Do me like that with a smile, with a smirk, with a you know me, no, you know me better. No rainy, no windy, no sun. Just music and just the one. I'm fine like that, fine like that, fine. I'll never be losing, I'm on every time. No, you don't know me no better like that. Fitting in your style and out too quickly. Man, it's in the way you do when you move so swiftly. Vibing out to you, make me do you, man. Smoking out the way I feel the emotion. It's so good, it's so bad, it's so bad, it's so new. Wishing at the end of June. Clouds in my shroud and my vision clearly. Can't see ahead if I'm fine when I believe in me. What is it saying when you let go? What is so impossible? So do me like that with a smile, with a smack. With all your notes, you know better like that. When we be on the scene where you got to be winging me weathered. No rainy, no windy, no sun. Just
Pode ir retomando aí teus movimentos. Calma. Voltando aqui para nós. Então, se tiver alguém aí, se quiser me falar como é que vocês estão se sentindo, se já tinham feito alguma prática assim. Vou voltar para a tela aqui. Maravilha. Tá, gente. Vem voltando. Eu preparei para vocês aqui um pouquinho para falar sobre esses trabalhos. Primeiro, eu vou começar falando desse que a gente fez hoje. Vocês fiquem à vontade para ir retomando aí o ânimo, e depois a gente pode trocar uma ideia também. Mas esse trabalho a gente chama uma meditação ativa, né? A meditação ativa é uma criação do Osho. Osho foi aquele mestre hindu que depois veio para os Estados Unidos, né? E desenvolveu uma série de técnicas para tentar possibilitar que os ocidentais entrassem num estado mais meditativo, né? Percebendo que a galera que não conseguia meditar senta e fica pensando muito, né? Fica muito agitado. Ele foi desenvolvendo um modelo que eu considero que é quase sempre composto de 4 partes, assim, que é uma parte de ativação inicial. Aqui hoje a gente usou esse movimento de lateralização ali, de deixar as pernas caindo, né? Porque ele não usava, isso é uma atualização, uma criação que eu fiz. Seguido do movimento mais expressivo, depois um momento que pode ser uma meditação ou pode ser uma expressão ainda maior, sentar e deitar. Então esse é um modelinho que ele criou. O Osho ele surge logo depois do Reich. Eu não sei se vocês têm essa noção temporal, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui essa linha do tempo. E ele mesmo admite que estudava bastante Reich, tanto que em geral as técnicas do yoga, se a gente pensar uma bioenergética do yoga, ela é ascendente, né? Se você pensar no yoga, né? Você vai trabalhando a partir do chakra raiz, na base, e depois você vai conseguindo atingir outros níveis até que você chegue no chakra coroa, né? Nessa conexão cósmica, espiritual, enfim, como você quiser entender. E quando a gente vai olhando para as bioenergéticas ocidentais, a gente vai ver um movimento oposto, né? Esse movimento de descarga céfalo-caudal da cabeça para o quadril, né? Que ele acontece. Toda a lógica haitiana é estruturada nesse sentido, céfalo-caudal. E a bioenergética também. Então, enquanto uma bioenergética vai favorecer um contato mais, vamos dizer, fora daqui, a bioenergética ocidental privilegia nossa segurança aqui na nossa caminhada, aqui na Terra, né? E eu não estou aqui valorando isso é melhor, isso é pior. Estou explicando. Hoje cedo a gente até fez, né? Posturas do yoga também. E uma das coisas que eu acho interessante é a gente poder sair dessa caixa, né? E entender que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu lugar, né? Deixa eu ver aqui aqui, ó, Arlete Roman. Meu corpo parece ter achado sozinho o chacoalhar das pernas nessa meditação. Foi maravilhoso, como se já soubesse naturalmente fazer. Legal, obrigado pela essa fala, Arlete. Que eu acho que é muito isso, né? Vocês perceberam, né, no decorrer da semana, quem está participando mais das práticas, que a gente usa muito essa ferramenta de autorregulação que é o chacoalhar. E eu realmente considero que não é um aprendizado isso. Porque todo mundo chacoalha, todo mamífero chacoalha, nosso corpo chacoalha. Então é um resgate com uma qualidade que a gente bloqueia socialmente, né? Chacoalhar para a gente vira sinônimo de insegurança, de medo, coisas que a gente não quer apresentar, né? Que a gente não quer aparentar. E aí a gente vai aprendendo a bloquear isso, que é uma das principais ferramentas de autorregulação do corpo. Tanto que, sim, quando a gente tem uma situação muito intensa, seja ela boa ou ruim, seja ela de muito prazer, seja ela de muito medo, muita raiva, o nosso corpo treme. E se a gente percebe também
nos momentos que podem potencialmente gerar um trauma, por exemplo, vou falar uma situação comum. Se eu estou andando numa rua, numa cidade grande, eu já sei que essa rua é perigosa. Então isso já me faz mais tenso do que o normal, né? De repente eu estou andando numa calçada, eu vejo duas pessoas vindo na minha direção e eu sinto que eu vou ser assaltado. Percebo que eu vou ser assaltado. Antes de qualquer racionalização, a gente já vai ter todo o nosso corpo disparando num disparo adrenérgico, né? Meu coração acelerando o batimento, minha respiração aumentando a frequência, meu sangue circulando mais rápido e indo em direção à nossa musculatura de luta e fuga, tudo preparando o nosso corpo para lutar ou para fugir. Isso é muito anterior a qualquer racionalização. É só um olhar, o olho automático também, ele bate o olho lá, eu já caio nessa ideia e isso já dispara toda essa reação no meu corpo. Aí vamos supor que eu vou continuar andando e essas pessoas passam por mim e não fazem nada. De fato, não era nada. Eu que achei errado. Na sequência, o natural seria o nosso corpo começar a chacoalhar já, para descarregar toda essa preparação que ele fez para um momento de luta ou fuga que não ocorreu. Em geral, a gente vai sustentar isso mais, né? A gente vai segurar mais ainda, a gente não vai chacoalhar no meio da rua, a gente não vai chorar, a gente só vai ficar com aquele coração batendo muito forte e a gente se aperta mais ainda para não dar fluência para os afetos, né? Então, isso é o que a gente aprende e é uma construção neurótica, né? É a gente abrir mão de uma ferramenta de autorregulação. Não é à toa que a gente fica tão próximo hoje em dia de um ataque de ansiedade, de um ataque de pânico, né? Tem a ver com as questões da vida hoje, obviamente, né? Também nada disso é uma questão só individual, nem mesmo essa nossa perda do contato com essa qualidade de autorregulação, que é chacoalhar, né? Então, realmente, depois que a gente vai pegando a manha com esse tipo de técnica, a gente vai percebendo que o nosso corpo chacoalha em qualquer posição e chacoalhando, a gente vai percebendo as nossas principais linhas de tensão. Quais são as tensões que eu carrego para fazer esse eu? A tensão que eu carrego para performar como um professor é diferente das tensões que eu carrego para ir num bar, que é diferente das tensões que eu carrego para ser um pai, né? Cada papel, um esquema motor diferente, tensões diferentes. Percebendo isso, perceber o nosso jeito, né? Nosso jeito de ser e também o nosso jeito de se defender nesse esquema de perceber a neurose. Quando a gente fala de Reich, a gente está falando que a neurose é afetiva e mecânica. Então, ela tem um componente de como eu sinto e como eu me comporto a partir desse sentir. Então, é sempre acompanhado, é afetivo, mas também é mecânico. E é por isso que a gente consegue ver. Eu vou. Yara ou Carolina querem falar alguma coisa? Vocês estão com a câmera aberta? Senão eu vou passar uns slides aqui. Eu vou passar de qualquer jeito, né? Mas vocês podem falar. Fala aí, Carol. Pode falar. Não quer não? Tá. Tá no escuro aí, tá ruim, eu não tô te vendo tão bem. Então tá bom, então eu vou mostrar, eu vou dar uma resumida só, tá, gente? É só para vocês verem a cara dessas pessoas, se familiarizar um pouco com a história. Eu vou, amanhã, meio-dia, tem a última aula, e eu vou aprofundar um pouco mais ali também, falar um pouco mais, se vocês se animarem, apareçam. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Chegou aí, gente, uma imagem do Reich. Só me dá um joia aí para eu saber. Sim, né? Então, deixa eu tirar esse negócio aqui. Esse é o Reich. Sempre ele aparece despenteado nas fotos. E ele vê que ele nasce em 1897 e vai morrer em 1957. Esse cara é o, vamos dizer, o avô de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Inclusive, praticamente todas as terapias corporais que a gente tem hoje tem como base o Reich. Se a gente pensar hoje em dia, a Somatic Experience, o SE do Peter Levine, o Peter Levine foi um Reichiano também. Se a gente pensar o TRE do David Berceli, o Trauma Releasing Exercise, exercício de liberação de trauma, também ele era um cara da bioenergética que era um Reichiano.
análise bioenergética do Alexander Lowen, ele também era um Reichiano. Vegetoterapia é a terapia clássica do Reich, o Navarro, que é o Federico Navarro, um italiano que traz para o Brasil, e hoje em dia o Genovino Ferri, que também é um outro italiano que revê isso, todos Reichianos. E o que aconteceu que o Reich se tornou esse cara, né? Essa referência para terapia corporal, né? O Reich é um médico, foi psicanalista, né? Ele era da Sociedade Psicanalítica de Viena. Aqui eu não vou ler tudo, tá? É só para vocês terem uma noção da biografia dele. E ele é um cara com uma história muito característica, assim. O Reich, ele quando ele nasceu, era nesse lugar aqui, ó, Dobraznica, que é onde hoje é a Ucrânia. Então você imagina que desde essa época, essa região estava em guerra. Era o Império Austro-Húngaro, vira a Ucrânia de novo, depois faz parte da ex-União Soviética, ou seja, é um lugar de conflitos, né? E o Reich, quando ele na infância dele, ele foi criado numa fazenda. Os pais dele tinham uma grana e ele morava nessa fazenda e ao redor na região que ele morava eram pessoas de outra etnia. Então ele não fala exatamente qual na história, mas ele fala que os pais dele não deixavam ele brincar na rua para ele não adquirir característica desse outro povo que ele não gostava, que eles não eram afim, vamos dizer assim, né? A infância dele é marcada por uma questão muito simbólica, porque depois ele vai falar tanto de sexualidade, né? E a gente entende melhor quando a gente olha para a história dele. Então, como ele não ia para a escola e nem brincava na rua, era tudo dentro da fazenda, os tutores, né? Ele tinha tutores que iam dar a educação para ele. E aí, num momento que ele tinha perto de 12 anos, se eu não me engano, ele viu um desses tutores ficando com a mãe dele. Ele viu isso, ele presenciou dentro de casa. E ele ainda era muito novo, e nessa ansiedade e tal, ele contou pro pai. Ele contou pro pai dele que tinha visto a mãe ficando com o tutor. E isso desencadeou um problemaço na família dele, né? O pai começou a ser muito agressivo, muito babaca com a mãe. E dali a 2 anos depois, mais ou menos, a mãe se suicidou. E o Reich ficou muito culpado com isso, né? Porque, enfim, ele acabou sendo um gatilho para isso, e o pai dele entra numa depressão muito grande e daqui a pouco morre também. Então, Reich, com 17 para 18 anos, já era órfão já. E nessa era bem a época da Primeira Guerra Mundial. E aí ele é chamado para lutar na Primeira Guerra Mundial também. E aí depois ele volta, e é engraçado, agora eu não estou me lembrando, mas ele luta as duas guerras, uma por cada país diferente, porque o lugar que ele estava é tomado e depois ele luta de novo a Segunda Guerra. Então essa é a parte íntima da história dele, que eu acho que fala muito sobre essa obsessão que ele teve com a libido, com a sexualidade, com a forma de se relacionar também, né? E aí, fora isso, né, ele era um cara muito inteligente, ele era um cara que ele volta da guerra, e nessa época quem voltava da guerra tinha uma facilidade para terminar a faculdade mais rápido. Então ele vai direto para a faculdade de medicina, e durante a faculdade de medicina ele se encanta com Freud, não à toa. Freud estava falando da libido, estava falando também de sexualidade, não só, né, de comportamento. O Freud começa estudando histeria. Histeria era uma característica que as mulheres desenvolveram naquela época pelo excesso de repressão sexual, quando elas recebiam uma carga muito forte de estresse, elas cindiam. Algumas desmaiavam, outras tiravam a roupa, enfim, cindiam completamente e ninguém conseguia explicar. E aí é por isso que começam os estudos da psicanálise, né? O Freud, para vocês terem uma base assim, né? Ele falece, se eu não me engano, não me falha a memória, em 1929. Então, eles ficam uma boa parte da vida convivendo, né? Ó, em 19, ele entra na faculdade de medicina. Em 20 ele conhece o Freud, então já nesse período final. 22 ele ingressa para a Sociedade Psicanalítica e 27 ele publica A Função do Orgasmo. Então esse livro, A Função do Orgasmo, é uma das obras fundamentais do Reich. Se a gente olha na psicanálise comum, eles vão usar no início muito essa ideia da libido como uma coisa uma energia neurobiopsíquica. Geralmente é assim que eles vão se referir. Mas quando vai avançando os estudos da psicanálise, a ideia vai se reduzindo, a libido vai se reduzindo como se fosse uma ideia.
E o Reich não aceita muito esse esvaziamento dessa teoria, e ele pega isso com força e amplia na função do orgasmo. A função do orgasmo, óbvio que é uma obra gigantesca, mas ela traz como um dos eixos centrais a curva orgástica, a ideia de curva orgástica. Curva orgástica seria um gráfico parabólico, assim, né? XY, e aqui vem uma curva, uma parábola. Essa aqui seria uma curva de excitação. Então, você tendo uma curva grande de excitação, chegaria aqui no ápice, teria uma descarga, ou orgasmo, e depois um relaxamento. Isso não serve só, não deve ser visto só à luz da sexualidade. Isso deve ser visto à luz da. Assim, eu penso isso como uma qualidade de presença. Isso serve para qualquer momento que você está vivendo, qualquer momento de relação, até uma aula mesmo, né? Se a gente olhar, a gente faz esse movimento. E qual que é a ideia? A ideia é que quanto mais você consegue uma curva boa de excitação, maior vai ser sua descarga, maior vai ser o seu relaxamento. E aí, o que seria então a neurose nesse caso? Ele percebe, né, como esse fluxo de orgástico é céfalo-caudal, vem da cabeça sair pelo quadril. Quanto mais neurótica é essa pessoa, quanto mais encoraçada está essa pessoa, mais essa energia vai se represar em determinadas regiões, impedindo esse fluxo livre da energia da libido. Então, é justamente daí que vem essa ideia da couraça muscular do caráter, né? Que aí ele vai falar sobre isso nessa próxima publicação de 27, que é a análise do caráter. Como eu falei, quando o Freud começa os estudos, ele vai falar de caráter, ele não fala a palavra, mas a histeria também é um tipo de caráter. Então, ele já estava se referindo. Caráter é um tipo de corpo, um tipo de comportamento, um tipo de jeito de sentir, uma forma de reagir ao que você está sentindo. E aí, então, o Freud falava de histérica e falava depois de obsessivo-compulsivo, que era um comportamento que vinha de uma rigidez extrema na educação dos esfíncteres. A gente está falando de uma época pós-peste na Europa, e isso gerou uma mania de limpeza muito grande, e aí as pessoas começaram a antecipar a educação dos esfíncteres. A educação do esfíncter é quando a criança começa a ter controle de esfíncter, pode reter xixi e cocô. Isso só acontece quando o sistema nervoso está maduro o suficiente. O sistema de mielinização, que seria essa capa final, assim, né, do nosso sistema nervoso, ele é céfalo-caudal também. Então, para a gente conseguir ter controle de esfíncter genital e anal, a gente precisa já estar maduro nesse sentido do sistema nervoso. Quando a gente obriga a criança a fazer isso antes da hora, isso pode gerar uma deformidade do corpo. Ela vai usar musculatura de quadril, musculatura acessória, para conseguir fazer esse controle, que deveria ser feito apenas no esfíncter, mas ela ainda não está pronta. Isso pode gerar uma deformidade no corpo mesmo e uma deficiência nessa descarga bioenergética. Muita gente que a gente percebe que tem aquele quadril para dentro, assim, já, né? Super tenso, assim, né? Até às vezes fica chapado aqui. Se você for tirar a história, você vai perceber que tem alguém muito rígido ali na educação. Aqui, então, é quando ele vai começar a falar sobre os segmentos. Essa é uma ideia didática, né, gente, do Reich. Então, ele não está falando que é exclusivamente isso, mas didaticamente ele dividiu o corpo em 7 anéis de couraças e chamou de segmento porque são redondos, né, compreende toda a parte, né. Então, o segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Eu vou seguir aqui falar de cada um. Então, o primeiro segmento seria o ocular, né? Então, o segmento ocular, os olhos fazem parte, a testa faz parte, a pele faz parte e o sistema nervoso. Isso também tem a ver com embriologia, com as primeiras divisões celulares que a gente faz. Desse mesmo embrião que surge os olhos, vai surgir a pele e o sistema nervoso. Por isso também que eu falo tanto aqui, a pele é a exteriorização do sistema nervoso. Por isso que sempre que a gente vai falar, vamos fazer uma conexão, vamos acalmar o sistema nervoso, a gente toca na pele, porque a gente está comunicando com ele diretamente. Então, esse bloqueio do segmento ocular, ele pode gerar medo, desconfiança, dificuldade em chorar ou expressar vulnerabilidade. Emoções reprimidas, pânico, tristeza profunda, raiva contida, sintoma físico, tensão ao redor dos olhos,
dores de cabeça, etc. Nesse tema, o Gaersa vai além ainda. O Gaersa, que também é um haitiano brasileiro, daqui a pouco eu apresento ele, ele vai falar muito dos olhos como o que posiciona o nosso corpo todo. O olho, ele é um sensor automático, na verdade, né? Então a gente é muito pouco consciente. A gente pode fazer o uso consciente, mas se eu dando aula aqui para vocês, estou concentrado. Se caiu uma peninha aqui, ó, o meu olho vai ver esse movimento e já vai bater lá. Então, a partir do olhar é que o corpo se organiza, por isso que o trabalho de olhar também é tão importante na visão haitiana, né? Depois o segmento oral, coloquei umas fotinhas aí para a gente conseguir ver melhor, né? Boca e queixo. Então, bloqueio necessidades não atendidas de afeto, nutrição, emocional, dificuldade em expressar desejo, emoção reprimida, o choro engolido, a raiva não verbalizada, a frustração, sintoma físico, garganta travada, bruxismo, voz rouca, voz muito abafada. Isso é uma questão que a gente percebe muito geral, né? Acho que uma das principais queixas que eu tenho ouvido quando sintoma é bruxismo, né? Tem muito a ver também com o momento histórico que a gente vive, de alta produtividade, excesso de informação, tudo isso contribui muito para a gente não fazer contato e ficar acumulando, né? Acumulando raiva, acumulando emoção, posturalizando afeto. O segmento cervical, depois pescoço e nuca, bloqueio, controle excessivo, orgulho, medo de perder a cabeça. Emoção reprimida, raiva contida, teimosia, resistência a submeter-se e sintoma físico, torcicolo, rigidez e dores na nuca. Pescoço também é muito geral, a gente tem que ser muito controlado hoje em dia. Não que eu não sei se antes não, mas a gente é muito controlado. E a gente vê esses sintomas direto também. Torcicolo, rigidez no pescoço, dor na nuca, é mato, assim, né? Se a gente olha, as coisas também não acontecem tão segmentadas. Isso aqui é uma explicação didática. Difícil estar cheio de tensão aqui e não estar cheio de tensão aqui. Tudo ligado, né? E a gente fala também que o pescoço é uma ponte entre a mente e o coração, entre o pensar e o sentir. E aí, quando a gente não quer ligar uma ideia, não quer conectar uma ideia, a gente acaba bloqueando o pescoço para não fazer essa integração. Segmento torácico, peito, ombros e braços. Então, bloqueio vai trazer a tristeza, a mágoa, a dificuldade em amar ou receber amor. Emoção reprimida, choro, angústia e solidão. Percebe, o choro vem de lá, vem de cá também. Sintomas físicos, respiração curta, ombros caídos, coração pesado. E vai para além ainda, a gente fala que o peito também é a sede da identidade e dos ritmos. Tem o timo, né, uma glândula que marca bem o ritmo aqui, tem o nosso próprio coração aqui também marcando o nosso ritmo, e quando a gente fala eu sou, eu bato no peito, né? Então quando a gente está numa contradição muito forte entre o que a gente está sendo e o que a gente quer ser, ou coisas assim, é natural também que a gente vá sentir um aperto muito forte no peito, né? A sede da identidade, portanto, também. O segmento diafragmático, que é o que a gente trabalhou mais hoje, né? Diafragma e o estômago. Raiva, mais uma vez, tá vendo? Raiva na boca, raiva no estômago. Ansiedade, medo de novo, medo de perder o controle dessa vez. Talvez esteja até mais relacionado ao pescoço nesse caso, mas não só, né? Emoção reprimida, ódio, inveja, ciúme e sintoma físico, nó no estômago. Respiração bloqueada, indigestão e outras, né? A gente não usa a expressão eu me caguei de medo. Quando a gente sente um medo muito forte, não corre o risco de rolar um descontrole também de intestino, né, de esfíncter. Então, perceba, isso aqui é didático, está tudo relacionado, só estou dando uma geral. Segmento abdominal, abdômen e região lombar, medo de sobrevivência, financeiro, segurança, sexualidade reprimida, emoções reprimidas, pavor. Pavor é um medo gigantesco, né? A gente está falando de víscera aqui, né? Estamos falando do abdômen. Insegurança, prazer contido. Tem muitas desses relatos, né? As pessoas relatam que não conseguem se entregar, por exemplo, ao prazer, ao orgasmo, porque sente que o corpo vai explodir. Isso é um tipo de medo de prazer contido também, né? Sintomas físicos, dores lombares, cólicas, tensão no ventre. E, enfim, o segmento pélvico, quadris, genitais e pernas. Percebe? No Reich, o quadril vai até a perna também.
repressão sexual, culpa, vergonha. Emoções reprimidas, desejo não expresso, medo de prazer, raiva ancestral. Tenho dificuldade de entender o que é uma raiva ancestral. Uma raiva que vem desde sempre, uma raiva dos meus ancestrais. Tensão na virilha, pernas rígidas e desconforto pélvico. Então essa é uma leitura possível quando a gente vai ter uma visão de segmentos, né? Agora é só voltar para vocês um pouco aqui para eu ampliar um pouco essa ideia. Eu queria só mostrar, por exemplo, né? Eu não vou nem levantar, mas imagina se eu tomo um susto, né? Então eu vou de medo, ó. Como é que eu faço? Eu tomo um susto assim, eu fico com o medo só assim? Não, eu vou ficar com medo assim, né? Então, ó, meu olho esbugalha, minha boca abre, meu estômago entra, meu diafragma contrai, eu travo meus esfíncteres. O meu medo, ele acontece de corpo inteiro. Por isso que eu acho que às vezes essa ideia de ficar segmentando muito conhecimento atrapalha a gente visualizar. Da mesma forma, quando eu sinto prazer, eu não vou sentir prazer só no quadril, vou sentir prazer nesse corpo inteiro, né? Então, só para a gente não ficar preso nessa didática, isso foi só um resumo que o Reich fez. Ó, você quer entender melhor? Então, pega essa parte aqui. Mas é muito comum que as pessoas falem só sobre isso, e a teoria do Reich vai para muito além disso. E quem ajuda, ou quem me ajudou muito também a enxergar dessa forma, foi o Gaiarsa, que faz uma leitura mais pelo corpo da emoção, pelo corpo da expressão, do que por segmentos. Porque percebe que medo aparece em todo lugar? No olho, na boca, no estômago, no diafragma, no estômago. Tudo eles vão falar medo, eles vão diferenciar esse medo ou aquele medo. Mas é isso, o medo é uma emoção básica, é uma emoção fundamental. A gente vai ter ela quase sempre presente, assim como raiva, assim como ansiedade, assim como essas emoções mais presentes. E elas vão afetar o nosso corpo todo. Agora, quando a gente vai trabalhar dentro de uma lógica reichiana contemporânea, né? Eu já vou pular uns anos aí, né? A gente não vou conseguir fazer esse resumo inteiro. Hoje em dia a gente enxerga da seguinte forma: se vocês participaram das aulas, talvez vocês consigam enxergar isso ali. A gente vai trabalhando ao mesmo tempo no início a base, o grounding, o aterramento, porque é dessa posição que a gente vai fazer nossa vida aqui na Terra, né? Ao mesmo tempo que a gente vai desbloqueando de cima para baixo. Então, os primeiros dias a gente trabalhou bastante o olho, a boca, depois a garganta, sempre dando um trabalho de base junto. Por quê? Porque se eu vou desbloqueando coisas e a pessoa não está sustentando nada, isso vai trazer uma desorganização muito grande. Então, como a gente não quer isso, a gente quer um trabalho paulatino, sequencial, né, que vá estruturando de outra forma, mais leve, mais prazerosa, mas que a pessoa não fique sem chão. Pelo contrário, então a gente vai fornecer muito esse chão e vai desbloqueando também de cima para baixo. Vai desbloqueando de cima para baixo. As práticas de liberação de tensão, as práticas de respiração, elas também trazem muita vitalidade. E às vezes a gente não está acostumado a trabalhar com uma vitalidade tão alta, né? Ai, tô todo reprimidinho, tô todo. E de repente, só que me dá ansiedade, me gera outras questões. E se eu não estou com um suporte bom de aterramento, isso pode ser ruim para mim também. Então, percebe? A gente sempre tem que olhar o contexto amplo. Primeiro que não tem bom e ruim simplesmente, né? Tem bom dentro de um contexto, tem ruim dentro de um contexto. O trabalho de base é tão importante ou mais importante do que esse trabalho de desbloqueio. Tanto que hoje em dia pouquíssima gente utiliza a vegetoterapia, que é esse trabalho de desbloqueio reichiano clássico. Eu gosto bastante, acho que depois que a gente consegue trabalhar a base e a descontração, é maravilhoso a gente poder trabalhar por segmento. E é fato que eu vou trabalhando os olhos em terapia, e é muito possível que surja uma história de primeira infância, uma sensação até de barriga de mãe, e isso a gente vai percebendo sim que traz essas referências. E aí é muito bom quando a gente já sabe também a história, ou quando a gente já está perseguindo alguma coisa, a gente poder intensificar sim, sempre com essa segurança do grounding, com o suporte do grounding, né? Bom, vou voltar ali para o material. Esse é o Gaiarção, então, famoso José Ângelo Gaiarsa. O Gaiarção, ele também é um cara fora da média, assim, inteligente demais, né?
além dele vir de uma família muito abastada, né? Então ele tinha Garção, ele vem de uma família de industriários, na verdade, o pai dele. Era para ter sido um dos primeiros industriários do Brasil. Só que ele era italiano, o pai dele. E aí, quando eles perderam a Segunda Guerra, ele teve que dar a indústria e sumir, porque ele ia acabar sendo preso ou assassinado. E ainda assim, eles tinham bastante grana, tanto que o Garção é o quinto filho, ele tem quatro irmãos mais velhos e todos são médicos. E é por isso que ele teve acesso a tudo isso muito jovem. Então, Garça foi ler Freud com 16 anos, os irmãos já estavam estudando, ele já estava lendo. Fisiologia, anatomia, cinesiologia, que ele é apaixonado demais. Ele já estava estudando tudo isso antes da faculdade, né? Então, isso traz essa potência para o Garção. E ele, tem um pouquinho da biografia aqui. Nasce em São Paulo, 40 ele vai para a faculdade de medicina, depois especializa em psiquiatria, então ele é um psiquiatra. E veja, nos anos 40, imagina você ter 5 filhos médicos nos anos 40, é muito raro isso, né? É uma coisa bem de elite mesmo. E até então ele era um cara super tradicional, a família dele é tradicional, ele também. Ele até os quase 50 anos, ele ainda ia para a igreja todo fim de semana, ele era casado, teve 4 filhos com a primeira mulher dele, e vivia uma vida bem mais tradicional. Só que chegou um momento que ele começa a dar muitas palestras, né, em faculdade, principalmente, e um cara começa a seguir ele nessas palestras e no final ele sempre fala, cara, você tinha que ler Reich, você tinha que ler Reich. E um dia ele fala, me dá um livro do Reich, e ele dá a análise do caráter. E o Gayarsa se apaixona ali, e dali para frente o Gayarsa começa esse caminho de libertação dele. Então ele se separa, começa a viver outras coisas, assim, tanto que ele vai falar muito sobre relação, né? Acho que um dos temas principais que o Gayarsa fala é relacionamento. Em 65 ele vai lançar Respiração, Angústia e Renascimento, que é um livro maravilhoso, que está todo lido dentro do YouTube, na plataforma você consegue ver, está lido e comentado por mim mesmo, é uma bíblia, né, disso. Em 71, Análise Geral sobre a Fofoca, maravilhoso esse livro também, é uma aproximação dele, que aí ele vai corporificando tudo isso. O Reich, o Gayarsa, na verdade, né, ele vai mostrando tudo isso, como acontece na nossa atitude, na nossa relação. Ele tira isso de um campo segmentado ou energético e coloca isso para um campo de biomecânica, cinesiologia. Como é que aparece isso? Quando a gente olha as fotos lá que eu estava falando dos anéis de couraça, a gente vê, né, uma boca reprimida, uma garganta apertada, e tudo isso a gente vê na expressão, então. Então o Gayarsa já traz essa parte da expressão para para terapia. E aí em 80 a estátua bailarina, depois ele tem programa de TV e ele morre em 2010, então faz aí 16 anos que ele morreu. Então acho que o principal legado que o Gayarsão vai deixar é essa percepção mais de esquema corporal ou biomecânico da neurose, como é que isso aparece. Aqui ele fala, qualquer ativação da couraça muscular do caráter envolve sempre uma inibição respiratória. Isso é algo que o Reich falava de en passant, assim, só de passagem, e é um foco que o Gayarsa percebe nos estudos. Qualquer contração muscular é precedida, ou seja, antes dela tem uma suspensão da respiração. Quanto mais forte isso acontece, mais forte é a suspensão. Então, sempre que a gente quer flexibilizar ou liberar uma tensão, a gente precisa trabalhar a respiração. Tem que ser junto esse processo, porque quando a gente fez a tensão, a gente também fez uma constrição na respiração, quiçá um bloqueio no diafragma. Então é por isso que esse trabalho de respiração é tão legal. Ele fala aqui, um dos meios de influir sobre o nível de energia da personalidade é a respiração. Quando se hiperventila o pulmão, o id, que é a vida, os instintos, ganha força e invade a musculatura, movendo a pessoa na direção do desejo. Paradoxalmente, o que se observa em clínica, na maior parte das vezes em que solicita hiperventilação, é um aumento da inibição, acentuação de um ou mais elementos do anel da couraça muscular do caráter. A gente tem medo do prazer, a gente tem medo da potência, a gente tem medo do pulso, porque a gente está acostumado nessa vida reprimida. E aí quando a gente pede para a pessoa ir para esse caminho, o que a gente vê é o contrário. A
a gente vê a repressão aumentando, isso é um mecanismo neurótico, né? Isso aqui eu acho muito legal também, que é o... Se a gente pensar nas palavras que tem a ver com tensão, ou que ele fala assim, tende, né? Esse prefixo, né? Ou que se projeta, a raiz da qual derivam, ó, atenção, tender, tentar, atento, entender, tendão, intenção, tensão, entesar, intento, extensão, tenda. Percebe? A gente usa essas palavras para se referir ao nosso corpo, porque tudo tem a ver com tensão, é um corpo tenda. A tenda é bem o proto-modelo do estar pronto e armado em um ato só. É um dos poucos termos estáticos dessa raiz essencialmente dinâmica, mas um estático muito peculiar porque sempre teso e só servindo tendo função enquanto teso, isto é, trabalhando parado. É a própria figura ou é figura muito própria para representar atitudes, posturas e posições. Isso é a base do homem haitiano do Gayarsa, né? Então, ao invés de ele olhar em anéis de couraça, ele vai olhar a postura, a atitude, as posições, as expressões, microexpressões, o olhar e a melodia e a letra da voz. Isso é uma coisa muito do Gayarsa também. A melodia e a letra da minha voz fala muito sobre o meu estado interno, minhas emoções, sobre o quanto de tensão eu carrego no peito, no diafragma. E quando a gente vai se emocionando, ainda que num processo terapêutico a gente vai falar de intimidades, a gente percebe muito essa oscilação do tom e da melodia da voz. E isso é um trabalho que o Gayarsa dá um enfoque muito grande, tanto de olho quanto de voz. Na linguagem das atitudes e dos músculos, o orgulho do alto, do qual se despreza, é uma soma de contração dos músculos extensores do corpo. Aqueles que nos põem bem eretos, de pernas duras, peito inflado, coluna envergada para trás, face levantada e olhar que olha o outro de cima para baixo. Já a inveja é principalmente a contração dos nossos músculos flexores, aqueles que no macaco fazem que o animal se agarre a qualquer galho que surja no caminho, até o rabo. É a contração dos flexores que faz com que ele se agarre a todas as coisas. Então, o invejoso, né? Então, sempre ele vai fazer uma postura de orgulhoso, por exemplo, né? Ela é dura para fora aqui, né? Ela é de cima para baixo esse olhar, né? Um queixo duro, né? Toda essa postura. Para você sustentar isso, diz o Gayarsa, em algum momento você vai ter que fazer o balanço. Então, você vai ter que cair na inveja. E a inveja é essa coisa aqui, ruminante, de eu querer me agarrar em tudo que não é meu, né? De ficar olhando para a coisa dos outros. Então ele vai tratar essas posturas complementares, atitudes complementares. Você aparece aqui para mim todo orgulhoso, mas eu sei que daqui a pouco, quando você estiver sozinho em casa, você vai estar lá ruminando na inveja, né? Bom, aqui são umas partes mais que vai falando da história de Reich no Brasil também, porque eu quero apresentar outros caras que influenciaram bastante o trabalho aqui também. Um deles é o Roberto Freire, e o Roberto Freire, esse aqui é o Pirata, né? Ele era um médico carioca também, já mais recente, né, de 27 até 2008, e é o criador da somaterapia. A somaterapia é uma terapia anarquista. Esse cara era como médico, ele era um cara também militante, na época da ditadura militar, ele é exilado na França. E é lá na França, em exílio, que ele cria essa terapia. Então, o Roberto traz um componente político muito forte para dentro da terapia e dos corpos, né? Coisa que o Reich também fazia. Eu não falei aqui, mas o Reich foi inclusive do Partido Comunista, ele morou na ex-União Soviética. Enfim, ele tem toda uma história de militância muito forte e não dissocia de jeito nenhum o corpo e política, né? Então o Roberto traz a somaterapia, que é uma terapia que é só em grupo, e já traz um elemento que eu acho que é muito característico dos brasileiros em terapia corporal, que são os elementos expressivos. Se a gente fala de bloqueio, se a gente fala de falta de contato, falta de sentir, né, uma diminuição na capacidade de sentir, a gente vai perceber tudo isso na expressão, um bloqueio de expressão. Ou eu não me sinto entendido, ou eu sinto que eu não entendi. Geralmente é uma questão de expressão que leva as pessoas para fazer terapia, principalmente quando um neurótico. Neurótico é uma pessoa comum, assim, né, nessa nossa leitura. Não é alguém que está pior que a gente aqui, não, tá?
Essa é a gente mesmo. E aí, então, eu entendo que essa é uma contribuição muito forte, não só de todos esses autores que eu estou apresentando para a psicoterapia, algo que eu sinto que não entra muito nos gringos, né? Eles não falam muito sobre isso. Duas questões, né? Por exemplo, Lowen, por exemplo, Boadella. Os gringos são muito da individualidade. Então, eles, primeiro, que não falam muito sobre sujeito, né? Porque para falar sobre sujeito tem que falar do contexto, tem que falar do contexto político, social, tudo que está acontecendo ao redor daquela pessoa. E aí o trabalho também vamos dizer, o trabalho terapêutico, ele vai acontecer nesse sentido também. A gente vai ter que olhar para tudo, a gente vai ter que considerar tudo, e a pessoa não vai sozinha conseguir, de repente, se iluminar, que não teria como. E é por isso que na teoria haitiana não existe melhor que neurótico. O iluminado haitiano seria o genital, ele chama. Mas ele fala que a sociedade é muito doente e, portanto, é impossível produzir um ser humano genital numa sociedade que é toda neurótica ou pior. Pior que neurótico, assim, pior, né? Mais difícil de trabalhar, mais difícil para a pessoa, gerar mais sofrimento. Psiconeurótico ou psicótico, né? Seriam as outras categorias. Bom, aqui são alguns livros que ele escreve também, ó. Ame de Vexame, Sem Tesão na Solução. Cléo e Daniel é um romance que foi bem famoso na época. E esses dois são os livros da Soma, da terapia. Ele escreve muito panfletariamente, assim, ele não é um cara tão preocupado por exemplo, como Gaiarsa, com biomecânica, com o corpo, fisiologia, não. Ele fala mais panfletariamente, mas são livros muito legais e fala muito sobre essa questão haitiana de deixar o corpo pulsar, de se entregar. No final, né, a curva orgástica é o quanto você consegue se entregar para as coisas, né? E aqui a Beatriz, que é minha musa também, sou apaixonado nela. Quem não conhece, dá uma pesquisada, que essa brasileira é fodástica também. É uma baiana lá do sertão, depois ela começa um trabalho em São Paulo, né? E a Beatriz, ela cria um método de reorganização neurofuncional. Ela traz uma lógica completamente diferente. A Beatriz, ela é professora, pedagoga, professora de escola Waldorf e fonoaudióloga. E aí ela traz uma lógica neuroevolutiva para a parada, que eu sou muito fã também. Ele fala assim, ó, no código genético humano, tem algo que acontece independente da cultura, que são os movimentos que a gente faz antes de andar e falar, que é rolar, rastejar, andar de quatro apoios, andar que nem mogli, ficar em pé, com variações nesse caminho, né? E aí ela percebe, ela tem, no começo da carreira dela como professora, Waldorf, ela acompanha alguns alunos com muita dificuldade de aprendizado. E ela é muito dedicada, tenta ensinar e não consegue de jeito nenhum. Um desses alunos é diagnosticado anos depois com dislexia. Isso aí nós estamos falando dos anos 60, assim, comecinho dos anos 60. Aí esse aluno muda para a Alemanha e lá ele é diagnosticado com dislexia. E essa mãe manda uma carta para a Beatriz, falou, Beatriz, ó, é por isso que ela não conseguia aprender, ela tem uma questão mesmo, dislexia. E a Beatriz, tinhosa como era, falou, então eu vou aprender a curar a dislexia. E aí ela voltou para a faculdade, foi estudar fonoaudiologia, fez a faculdade na USP inteirinha, não gostou, chega no final, ela abandona tudo que ela tinha aprendido, ela fala, isso aqui não é verdade, porque eles ensinam a gente a insistir no que está dando errado. Então vamos supor, eu vou tentar aqui né, uma fricativa, uma sílaba que faz assim, vamos supor que a pessoa não consegue falar isso. E aí na fono tradicional eu vou lá, ponho um canudo na boca da pessoa, ponho ela olhando no espelho e vou ficar fazendo ela fazer até ela conseguir. Mas a Beatriz, de forma correta, enxerga que isso aí é repetição do erro. Isso vai dar mais um sinal para aquele corpo de que ele não consegue fazer aquilo. Você vai ficar insistindo em algo que aquela pessoa não consegue fazer. Se ela conseguisse, ela faria simples. E aí ela, a partir desse estudo neuroevolutivo, ela começa a olhar a base de todos os movimentos. Então ela vai voltando. Então se a pessoa não consegue fazer uma vibração de lábios, pô, provavelmente então ela teve uma questão anterior de respiração, de deglutição. E aí a gente vai trabalhar então essas bases, né? Porque o movimento da boca que acompanha esse processo antigravitacional, né? Que a gente chama de pré-linguísticos, né? É respiração, deglutição. Isso nasce já
Respiração, deglutição e sucção. Já nasce instalado, a gente fala, né? O bebê já tem que mamar, respirar e engolir. Então, essas são as bases que a gente tem que trabalhar. Se, por exemplo, a pessoa não mastiga, porque a mastigação é a próxima. E aí, a partir da mastigação, a gente vai ganhando a musculatura que vai permitir que, posteriormente, a gente esculpa o ar para falar. Então, essa ideia da Beatriz, de sempre trabalhar as bases, ou a frase que ela mais curtia falar, ó, aquele que segue o que sabe da natureza mostra, e ensina, tem menos chance de errar. Então, tipo, essa ideia da Beatriz é maravilhosa e eu acho que é muito boa hoje em dia. A gente está muito com essa coisa do tem que fazer, do tem que ser, do tem que a qualquer custo. E eu vejo que as pessoas, terapeutas, cuidadores, né, às vezes perdem o foco de que existe toda uma história de desenvolvimento ali. E que se a pessoa não faz, é porque ela não consegue. Então, que a gente trabalhar de acordo com esse nosso. E aí sim entra o terapeuta, né? O nosso entendimento do processo, perceber em qual momento que pode ter acontecido alguma questão que atrapalhou e voltar nesses momentos, né? E não ficar insistindo no que não dá certo, insistindo no que a pessoa já sofre, né? Então a Beatriz ela traz uma outra lógica, mas eu como trabalhei inclusive trabalhei com ela, tive a oportunidade de conhecer ela, faleceu agora há pouco tempo, então me influenciou assim muito no meu jeito de ver as coisas e eu trago muito a Beatriz para cá também. E por fim o Augusto Boal, que é um brasileiro que é muito pouco conhecido também, mas ele não é terapeuta, ele é um cara que vai para as artes, mas a forma de fazer dele é tão revolucionária que isso acaba sendo incorporado por muitas terapias no Brasil. O Augusto Boal ele cria o Teatro do Oprimido. Pelo nome você já percebe que ele era um cara que estudava o Paulo Freire, né? E como que é o Teatro do Oprimido? Existe até hoje, isso vocês podem buscar. É um teatro que vai se desenvolvendo e que qualquer pessoa que está na plateia, por exemplo, pode interferir a hora que quiser. Pode entrar nesse teatro e mudar aquela narrativa. E dessa forma, você se coloca em outros papéis. E aí você vai percebendo, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu sou empregado e aí né, nessa peça eu vou ser o patrão e de repente eu percebo que eu, de patrão, sou mais opressor, sou pior do que aquele patrão que eu tenho. E isso vai dando um insight muito forte e abre essa janela expressiva. O Augusto Boal foi até indicado ao Nobel, de tão foda que ele é, e quase ninguém conhece, por isso que gosto de trazer ele aqui também. Bom, gente, vou voltar aqui para vocês. Peraí. Beleza. Então, essas são algumas das bases que a gente traz para o trabalho aqui. Tem mais coisa também, né? Porque na minha própria caminhada, né, eu trabalhei com a Fátima Toledo, também, que é uma preparadora de elencos de cinema, que utiliza a bioenergética. Lá também eu trouxe muita coisa das práticas de expressão para dentro, porque percebi a potência curativa que tinha. Depois, mais ou menos ao mesmo tempo, na verdade, eu comecei a trabalhar com a Beatriz, foi minha supervisora, consegui pegar ela ainda, era bem lúcida, assim. E aí ela me deu, o primeiro trabalho que ela me deu foi para trabalhar com um autista, então ela me inseriu num mundo totalmente diferente, que fez com que, quando eu voltei mais para as bios, eu entendesse que o mais importante era a gente incluir essa parte de expressão e a expansão para o prazer, que as pessoas estavam muito focados em muito produtivos, né? Muito focado em fazer o que o capital determina, o que a sociedade determina, e a gente não estava com espaço para nada disso. Então, ao invés de fazer uma build dolorida, uma build tank, uma build de pôr tudo para fora, por que não a gente fazer uma build sensorial? Não é afetivo mecânico, não é um jeito de sentir que vai para a forma de agir. Ao invés de eu trabalhar direto comportamento, por que eu não trabalho a base? Por que a gente não trabalha esse sentir? A pele tem 500 milhões de receptor sensorial e ninguém está tocando. E a gente não está usando isso para nada. Então, começar a utilizar isso que a gente sabe, que é o que a gente foi perdendo muito socialmente, né? Bom, gente, eu adoraria ficar aqui milênios ainda, mas, né, já passei um tantinho. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Valeu, Carol.
Bom, gente, se ninguém vai ter uma pergunta, eu queria só dizer também, a gente está chegando aqui mais nos finalmente, né, dessa minissérie. Quero agradecer a mãe. Ah, você quer falar, Dulce? Diga aí. Uhum. Quero. Primeiro, é um prazer te conhecer através da Patrícia, que me introduziu nesse curso aí pequeno, mas está sendo muito legal, até porque o Gaiarsa, eu amava um programa que ele respondia perguntas, assim, e ele me abriu, assim, muita coisa na minha cabeça, e até me emociono muito de falar dele. E hoje pela manhã eu fiz o curso um pouco, fiz a aula um pouco depois, né, mais tarde, e aquele chacoalho foi muito em pé, foi muito intenso, o corpo inteiro, assim. E eu vejo a dificuldade também de manter sem contrair os esfínteres, né? O chacoalho, assim, ele fica muito mais intenso. Então, só para Uhum. te dizer assim, que está sendo muito legal para mim isso. Muito Legal, obrigada. Lúcio. Eu que agradeço. E se a gente percebe, ó, esse é um mecanismo clássico, né? Porque se a gente pensar de outra forma, eu vou desenhar de outra forma o que eu falei. A história que eu contei agora é a história da repressão sexual. Começa lá com as histéricas, né? E vai evoluindo até hoje. Então, essa é a história da repressão do quadril. O homem que não pode rebolar, a mulher que tem que fechar a perna, essa é a tônica, né? E essa é a nossa educação, essa é a nossa tradição. Ou seja, quase todo mundo tem esse mecanismo neurótico. Quando a gente sente prazer, o que deveria acontecer? O corpo deveria se expandir. O prazer é o sinônimo da expansão do corpo. E por que neurótico? Porque ele se contrai. Porque meu maior medo talvez seja as pessoas perceberem que eu estou excitado. Essa, principalmente para a mulher, né, gente? Assim, tipo, para o homem também, mas principalmente para a mulher. Então é em cima disso que a gente vai percebendo como a sociedade deixa essas marcas no nosso corpo, no nosso comportamento. Por isso que não é porque você quer. Ah, eu não faço isso porque eu quero. A gente é fruto disso. A gente é especialista nisso. Além disso, a gente pega todo o sistema de educação, que é um sistema de repressão de movimento, de repressão de expressão. Então a gente vai ficar adulto especialista nisso, em contenção, em contração, em desprazer, em dor. E até por isso que eu acho que os trabalhos de dor fazem tanto sucesso, porque é um caminho conhecido para as pessoas. Ao invés de. Porque sentir prazer vai te dar um trabalho desgraçado, porque agora você vai projetar em mim aquele prazer, a gente vai ter que lidar com isso e vai ser um problemaço. Agora a dor você já conhece. Ah, é uma dor, eu chorei, liberou. A emoção não se libera, ela simplesmente se expressa. O trauma também não se libera. Eles, ou você vive com o trauma cindido, ou você vive com o trauma integrado. Então não existe essas possibilidades, sabe, assim, mágicas que às vezes a gente tenta pintar aqui, né? A gente tem que viver com a nossa história até o fim da nossa vida. E aí eu acho que a gente trabalhando, misturando essas ideias, né, da Beatriz com essa que eu estou trazendo, trabalhando muito a sensorialidade, trabalhando a expressão, isso vai te dar novos jeitos, novos jeitos. E é incorporando novos jeitos que a gente pode deixar de ser a mesma coisa, de seguir os mesmos padrões, de cair nos mesmos buracos, de escorregar nas mesmas cascas de banana. Então acho que o trabalho tem muito mais a ver com uma construção de jeitos, reconhecer o jeito que a gente está agora, porque é importante, minha família, meus traumas, tudo isso é importante reconhecer. Mas quanto a isso, não tem o que fazer, é passado. Isso não vai mudar. A gente pode jogar isso para cima, observar de novo e conseguir se integrar, manter o corpo pulsando, porque um trauma é justamente isso, ele cinge a gente porque algo para de pulsar naquele momento. Posições que a gente não entra mais, atitudes que a gente não tem mais, olhares que a gente não pode mais receber. Quando a gente integra isso, beleza, a gente consegue, isso não vai passar, a gente vai reconhecer que isso já aconteceu alguma vez e foi ruim, mas isso não vai impedir você de pulsar. Pulsar significa estar entregue, ter prazer na vida, ter prazer nas coisas. Tem muito a ver com isso. O que a gente vive hoje é o quê? Um congelamento, uma depressão e uma ansiedade. O Brasil, na Grande São Paulo, que eu acho que é o lugar mais neurótico do planeta, é quase 70 pessoas, 70% das pessoas tomando remédio para dormir, tarja preta. Então, mais fácil do que sair desse congelamento
é chapar ainda mais, é sedar ainda mais, para continuar vivendo uma vida sem sentido. Fora isso, bom, eu vou parar por aqui, senão eu dei isso demais. E a gente tem hoje em dia, né, a principal causa de morte no mundo é suicídio. Só perde para morte com arma de fogo e acidente de carro, que não são doenças. Então, percebe que as três principais causas de morte são a gente mesmo que provoca, não é causa natural, não é doença, não é nada. E para mim isso é o sintoma máximo de que está tudo errado. Só que você pode pegar isso, se abraçar nessa ideia e ficar deprimido para sempre. Ou você pode pegar isso, se abraçar nessa ideia e se libertar um pouco mais. Já que eu estou vendo com clareza, estou vendo que ninguém está aguentando nada, por que que eu vou ficar me impedindo de fazer o que me dá prazer? Eu vou ficar me impedindo de viver coisas boas também. Ou vou ficar muito apegado numa relação ruim, ou muito apegado num emprego ruim, né? Tudo isso. Bom, gente, por fim, que eu não quero deixar de falar isso para vocês, eu gostaria muito que vocês continuassem se desenvolvendo aqui com a gente, né? A gente tem uma escola, né, de educação somática e práticas de bio, e a nossa escola, assim, eu acho, ela é bem diferente das outras, né? Eu tenho formação em alguns lugares, viajo bastante, e nunca vi ninguém falar sobre teoria haitiana no Brasil, Osho, meditação ativa e somática no mesmo curso. E é por isso que eu fiz esse curso, porque eu acho que tudo é muito próximo. São técnicas que surgem nos mesmos períodos, com a mesma raiz, é diferente o contexto. Então, o nosso curso traz tudo isso, a formação, né? A gente vai começar com técnicas de introdução à bioenergética, depois a gente vai falar de aterramento. Aterramento é fantástico, assim, os groundings, eles são infinitos as formas de fazer e para que e como usar. Então a gente vai usando eles e depois quando a gente tem base a gente começa a jogar expressão junto. Depois a gente vai falar bioexpressão, é o terceiro ciclo, que é justamente corpo e emoção. A gente conseguir entender melhor como é que isso acontece, né? O corpo é o leito das emoções, né? Ele serve para isso e para a gente caminhar de esqueleto, né? Então, como é que isso funciona? Como é que a gente pode trabalhar isso? Depois a gente vai para meditações ativas, aí tem um ciclo só do Gaiarsa, que também é algo que, né, nenhum curso tem. Então eu tenho um ciclo inteiro, cada ciclo são 7 aulas, mais ou menos, né? Que vai falar do Gaiarsa, eu vou dar a história dele, a minha história com ele, falar algumas técnicas que ele traz, fazer aulas que ele passava também. E por fim a gente chega em vegetoterapia, que é a terapia haitiana, clássica, e depois a gente faz movimento e massagem somática. Então, esses são os 7 ciclos que a gente faz na formação, são 54 aulas. Então, é bastante aula, isso tudo gravado. Então, quem se inscreve na formação já vai fazendo essas aulas gravadas, e para além, isso também é algo que é bem nosso aqui, a gente dá um ano de acesso, e nesse ano você vai ter aula toda semana, mentoria comigo, que é a mentoria. A gente tem vários tipos de mentoria diferente aqui. Mentoria é sempre uma aula aqui no Zoom, online ao vivo, que nem essa aqui. E a gente vai falar, tem aula que é só de perguntas, então os alunos vão lá e perguntam o que eles querem, a gente vai conversando. A gente tem mais de 400 terapeutas no nosso curso, então não só eu falo, né? A gente troca ideias, né? Tem mentoria que é de supervisão de caso, para quem já atende, então você pode chegar lá, trazer um caso e a gente da mesma forma vai debater esse caso. Principalmente se você ainda não atende com essas técnicas, vou indicar como que a gente pode introduzir tudo isso, enfim. Tem mentorias que são de estudo, às vezes as pessoas fazem perguntas, vem um tema e a gente faz os estudos. Enfim, tem mentoria para tudo. Quem se inscreve na formação tem um grupo de WhatsApp exclusivo, a gente vai trocando ideia por ali. Você pode perguntar qualquer coisa de segunda a sexta que eu respondo, as pessoas respondem. E aí, quando surgem dúvidas comuns, a gente também faz mentorias específicas, temáticas. Ou seja, você vai se inscrever, você tem acesso a todos esses cursos gravados e durante um ano essas mentorias semanais. Além disso, vocês devem ter visto, acredito eu, né? A gente desenvolveu essa plataforma que vocês estão acessando os cursos ali. Essa plataforma é nova, a gente acabou de lançar ela há pouco tempo. E agora, então, você se inscrevendo na formação, você vai ter acesso a todos os cursos que a gente já gravou, além de todos que eu vou gravar. Então, você vai ganhar lá um acesso de um ano. Aí, o mês que vem, por exemplo, eu vou falar de somática e trabalho
de trauma. Então, nessa aula você já vai poder ter acesso também e tudo mais que eu for produzir durante esse ano. Essa aqui vai ser a última turma que a gente dá essa mentoria semanal. No início era uma vez por mês, depois eu fui aumentando e agora eu coloquei uma vez por semana, e isso vai sustentar por esse ano mais. Então, é uma oportunidade legal. E por fim, a gente está fazendo um valor melhor, a gente deu um desconto, né, de 1/3 do valor. Então, se vocês entrarem no nosso site sobresercorpo.com até o dia 13, acho que até o dia 13, a gente está mantendo esse valor promocional para vocês se inscreverem. Dá para pagar no Pix, dá para pagar no parcelado no cartão, em 12 vezes vai sair 12 vezes R$ 166, se eu não me engano. Então, isso aí é menos de 1/3 de uma sessão de terapia corporal, é menos de 1/3 do valor de uma supervisão. Então, assim, é um valor bem acessível que a gente está fazendo, porque a gente quer vocês aqui dentro para a gente continuar desenvolvendo esses projetos. Além disso, vocês entrando aqui, vocês estão incentivando todos esses trabalhos gratuitos que a gente faz. Bio na Rotina, a leitura dos livros do Gaiarsa, está tudo disponível, e vira e mexe a gente continua abrindo coisas assim, porque eu considero que isso é tudo muito elitizado, e muitas vezes quem mais precisa não tem acesso, então a gente gosta de oferecer também, não só essas aulas de venda, né, mas um trabalho que seja realmente consistente, né, para as pessoas poderem, enfim, se cuidar um pouco, dar uma aliviada, se reconhecer, né? Então, dessa forma, vocês estão apoiando também todos esses trabalhos que a gente faz. Bom, se vocês estão se sentindo bem agora, eu peço que vocês deem uma olhadinha lá e se inscrevam. É sobresercorpo.com, é o nosso site, e vocês podem acessar também ou direto na plataforma, tem um link lá direto para a página, e também nos vídeos, se você está vendo no YouTube, também vai ter o link ali. Tá bom, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Fechou então, Carol, Arlete, valeu, Yara, querida, até mais. Então, boa noite, gente. Beijos, em até.